Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje vamos continuar o processo de atualização do modelo Zootecnia.dwt, que é o modelo que eu utilizo como base nos projetos em AutoCAD. Iremos criar elementos zigue-zague com base na norma NBR 16.861, mas dessa vez iremos utilizar blocos. Vinheta. Muito bem. Vamos retornar para o arquivo zigue-zague.xlsx lá no Excel, mas aqui embaixo no arquivo eu tabulei os dados, as dimensões do bloco zigue-zague, tanto o comprimento quanto a altura, em função da largura da linha e em função da escala, ou a escala 1:50 ou a escala 1:100. Para as demais escalas, basta refazer as contas. Além disso, o arquivo já fornece o nome do bloco de acordo com a escala e de acordo com a espessura da linha. De posse desses valores, eu posso criar os blocos lá no AutoCAD. Então, para isso, vamos abrir o AutoCAD. Eu vou vir aqui no menu Arquivo Novo e vou abrir um arquivo no AutoCAD com base no modelo acadiso.dwt. Basta clicar em Abrir. Vou vir aqui no menu Formatar Unidades, vou colocar as unidades em metros, afinal de contas, todos os projetos que eu desenvolvo no AutoCAD são em metros, conforme a norma. Vamos dar OK. Vou pressionar a tecla F7 para desligar a grade. Vamos conferir o valor da variável LT Scale. Enter. Está em 1, OK. E por último, eu vou vir aqui no menu Arquivo, Utilitários de Desenho, Eliminar. Clico e eu vou pedir para eliminar todos os itens que eu não estou utilizando para diminuir o tamanho desse arquivo. Vou clicar aqui em Eliminar tudo. Vou eliminar o estilo de cota anotativo. Vou eliminar o estilo de texto anotativo e vou eliminar o estilo de linha de chamada múltipla anotativo. Basta clicar em Fechar. Eu vou desenhar retângulos na escala 1:50 com 7,5 vezes D de comprimento e 14 vezes D de altura, que são, na verdade, os gabaritos dos meus elementos zigue-zague. Para facilitar, eu vou retornar lá no Excel, vou copiar essa coluna que eu tenho aqui com as larguras de linha e vou colar aqui mais embaixo. E vou fazer a mesma coisa com o comprimento e com a altura do elemento zigue-zague na escala 1:50. Ctrl C, clico aqui, colar, colar valores. Vou copiar essas três colunas, Ctrl C, vou abrir um arquivo lá no Notepad e vou colar. Vou vir aqui no menu Editar, Substituir, e aí eu vou substituir a vírgula pelo ponto. Substituir tudo, fechar, vou clicar aqui na frente do 013, vou dar um espaço, milímetros, 2 pontos, espaço, arroba. Vou copiar esse texto, Ctrl C, e vou colar nos demais números. Vou deletar o caractere de tabulação. Vou colocar uma vírgula depois desse número. E novamente vou deletar o caractere de tabulação. Vou copiar a coordenada da linha de 2 milímetros, Ctrl X. Vou retornar lá para o AutoCAD, ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Primeiro ponto vai ser a origem, hashtag 0 para x, 0 para y, Enter. E aí a coordenada que eu copiei, eu vou colar aqui na barra de comandos. Ctrl V, Enter. Duplo clique no scroll do mouse e vamos diminuir esse primeiro retângulo. Vamos retornar lá para o bloco de notas. Coordenada da linha de 1,4 milímetros, Ctrl X, ferramenta retângulo, clica na quina, clica na barra de comandos, Ctrl V. Enter. Vamos repetir o mesmo processo para a linha de 1 milímetro, Ctrl X, ferramenta retângulo, clica na linha, clica na barra de comandos, Ctrl V. Enter. Vamos descer um pouco o desenho. Linha de 0,70 milímetros, Ctrl X, ferramenta retângulo, clica na quina, clica na barra de comandos, Ctrl V. Enter. Linha de 0,50 milímetros, Ctrl X, ferramenta retângulo, clica na quina,
clica na barra de comandos, Ctrl V, Enter. Linha de 0,35 milímetros, Ctrl X, ferramenta retângulo, clica na quina, clica na barra de comandos, Ctrl V, Enter. Vamos descer um pouco o desenho. Linha de 0,25 milímetros, Ctrl X, ferramenta retângulo, clica na quina, clica na barra de comandos, Ctrl V, Enter. Linha de 0,18 milímetros, Ctrl X, ferramenta retângulo, clica na quina, clica na barra de comandos, Ctrl V, Enter. E finalmente, linha de 0,13 milímetros, Ctrl X, ferramenta retângulo, clica na quina, clica na barra de comandos, Ctrl V, Enter. Duplo clique no scroll do mouse. Agora eu tenho os gabaritos para cada um dos elementos zigue-zague. Eu vou começar com um zigue-zague de 2 milímetros. Então, para isso, eu vou vir aqui em espessura de linha e vou colocar a espessura de 2 milímetros. O zigue-zague ele tem uma abertura de 15 graus. Então, eu vou clicar aqui do lado da setinha da ferramenta polar e vou ativar a ferramenta de 15 graus. Se eu clicar novamente, eu observo que essa família agora está ativa. A ferramenta polar também está ativa. Vou lá na ferramenta polilinha, cursor na área de desenho, e aí eu vou desenhar o zigue-zague de 2 milímetros. Clica no meio, caminha 15 graus para cima, 15 graus para baixo e 15 graus para cima. Enter. Zigue-zague de 1,4 milímetros, Enter para chamar a ferramenta polilinha, clica no meio dessa aresta, caminha 15 graus para cima, 15 graus para baixo, 15 graus para cima. Enter. Zigue-zague de 1 milímetro, Enter para chamar a ferramenta polilinha, clica no meio da aresta, 15 graus para cima, 15 graus para baixo, 15 graus para cima. Enter. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Zigue-zague de 0,70 milímetros, Enter para chamar a ferramenta polilinha, clica no meio da aresta, 15 graus para cima, 15 graus para baixo e 15 graus para cima. Enter. Zigue-zague de 0,50 milímetros, Enter para chamar a ferramenta polilinha, clica no meio dessa aresta, 15 graus para cima, 15 graus para baixo e 15 graus para cima. Enter. Vamos descer um pouco o desenho, vamos dar um zoom. Zigue-zague de 35 milímetros, Enter para chamar a ferramenta polilinha, clica no meio dessa aresta, 15 graus para cima, 15 graus para baixo e 15 graus para cima. Enter. Zigue-zague de 0,25 milímetros, Enter para chamar a ferramenta polilinha, clica no meio da aresta, 15 graus para cima, 15 graus para baixo e 15 graus para cima. Enter. Zigue-zague de 0,18 milímetros, Enter para chamar a ferramenta polilinha, clica no meio dessa aresta, 15 graus para cima, 15 graus para baixo e 15 graus para cima. Enter. Zigue-zague de 0,13 milímetros, Enter para chamar a ferramenta polilinha, clica no meio da aresta, 15 graus para cima, 15 graus para baixo e 15 graus para cima. Enter. Posso apagar os retângulos auxiliares que funcionaram como gabarito. Delete. Duplo clique no scroll do mouse. Posso desativar a ferramenta polar e vou ativar temporariamente a ferramenta espessura de linha. Vamos conferir as espessuras de linha que eu tenho aqui em cima. Tudo certo, posso desativar o comando espessura de linha. Eu vou transformar cada zigue-zague desse em um bloco. Para isso eu vou lá no comando mover, cursor na área de desenho. Vou pressionar a tecla T de todos para selecionar todos os blocos. Enter para selecionar. Enter para finalizar a seleção. Vou começar com o bloco de 0,13 milímetros. Então vou clicar aqui nesse ponto e vou deslocar ele para a origem do arquivo. Então, hashtag 0 para x, 0 para y. Enter. Duplo clique no scroll do mouse. E aí eu observo que agora esse bloco ele começa exatamente no ponto 00. Então, esse ponto aqui fica sendo o ponto de inserção do bloco na hora que eu for utilizá-lo. Vou vir aqui nas ferramentas de zoom e vou escolher a ferramenta aplicar zoom no objeto. E aí eu clico exatamente no objeto, Enter para finalizar a seleção e aplicar o zoom. Vou vir aqui na ribbon inserir, vou selecionar
a polilinha e vou vir aqui no comando gravar bloco. E ele me pergunta o nome do bloco, vou retornar lá no arquivo em Excel, vou selecionar esse primeiro nome que eu tenho aqui, Ctrl C, posso inclusive fechar o arquivo em Excel e vou colar aqui nesse ponto. Então o nome desse bloco é zigue-zague 1:50, espessura 0,13 milímetros. Ok? Vou repetir o mesmo procedimento com o segundo bloco. Então, comando mover, Enter, T de todos, Enter para selecionar e Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser exatamente essa extremidade aqui. E eu vou digitar hashtag 0 para x, 0 para y. Enter, ferramenta aplicar zoom no bloco, seleciona o bloco, Enter para finalizar a seleção e executar o comando. Seleciona o bloco, comando gravar bloco, vou clicar aqui nessa caixinha com 3 pontinhos e no lugar de 0,13 eu vou colocar 0,18. Salvar, ok. Vou repetir o mesmo procedimento agora com o bloco de 0,25 milímetros. Vou repetir o procedimento com bloco de 0,35 milímetros. Vou repetir o procedimento com bloco de 0,50 milímetros. Vou repetir o procedimento com bloco de 0,70 milímetros. Vou repetir o procedimento com bloco de 1 milímetro. Vou repetir o procedimento com bloco de 1,4 milímetros. E vou finalizar repetindo o procedimento com bloco de 2 milímetros. Posso fechar o arquivo no AutoCAD, não é necessário salvar. Vou lá no gerenciador de arquivos, estou com todos os arquivos de blocos criados aqui, todos esses blocos na escala 1:50, variando de 0,13 milímetros até 2 milímetros. Para fazer na escala 1:100, basta abrir cada um desses arquivos e utilizar a ferramenta Escala. Vou começar com o bloco de 0,13. Repare que ele não está ocupando toda a extensão da tela, então é interessante dar um duplo clique no bloco e clicar em salvar. Com isso, se eu retornar lá para o gerenciador de arquivos, eu observo que a visualização desse arquivo fica atualizada em relação aos demais. Vamos retornar lá para o AutoCAD, vou vir aqui na Ribbon Padrão, comando Escala, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser aqui essa quina, e aí eu vou dar uma escala de 2. Enter, duplo clique no scroll do mouse. Vou vir aqui no comando salvar como e vou corrigir a escala no nome do arquivo. Enter, posso fechar o arquivo. Vou lá para o bloco zigue-zague 1:50 W018, duplo clique no scroll do mouse, salvar. Comando escala, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, vou clicar aqui nesse ponto e vou dar uma escala de 2. Duplo clique no scroll do mouse, comando salvar como e vou corrigir a escala no nome do arquivo. Salvar, posso fechar o arquivo. Vou fazer a mesma coisa com o bloco zigue-zague 1:50 0,25, duplo clique no bloco, duplo clique no scroll do mouse, salvar. Comando escala, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser esse ponto aqui. Atenção, os eixos das coordenadas estão ficando amarelo, isso significa que esse eixo vai ser selecionado. É interessante dar um pouco de afastamento para não selecionar o eixo.
O importante é que a ferramenta ou o snap extremidade esteja ativado. Vou clicar aqui nesse ponto e vou dar a escala de 2. Enter. Duplo clique no scroll do mouse. Comando salvar como. E aí eu vou corrigir a escala no nome do arquivo. Salvar. Fechar. Vamos lá para o bloco zigue-zague 1:50, 0,35. Duplo clique no scroll do mouse. Salvar. Comando escala, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser essa aqui, e aí eu vou aplicar uma escala de 2. Duplo clique no scroll do mouse, comando salvar como, e eu vou corrigir a escala no nome do bloco. Salvar. Bloco zigue-zague 1:50, 0,50. Vamos abrir. Duplo clique no scroll do mouse. Comando salvar. Comando escala, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse ponto aqui, e eu vou dar uma escala de 2. Duplo clique no scroll do mouse. Comando salvar como, e eu vou corrigir a escala no nome do bloco. Fechar. Bloco zigue-zague 1:50, W070. Duplo clique no scroll do mouse, comando salvar. Comando escala, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse ponto aqui, e eu vou aplicar uma escala de 2. Duplo clique no scroll do mouse, comando salvar como, e aí eu vou corrigir a escala no nome do arquivo. Fecha. Bloco zigue-zague 1:50, espessura de 1 milímetro, duplo clique no bloco, duplo clique no scroll do mouse, salvar. Comando escala, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser esse ponto aqui, e aí eu vou aplicar uma escala de 2. Duplo clique no scroll do mouse, comando salvar como, e aí eu vou corrigir a escala no nome do arquivo. Salvar, fechar. Bloco zigue-zague 1:50, W140, duplo clique no scroll do mouse, salvar. Comando escala, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse ponto aqui, e vou aplicar uma escala de 2. Duplo clique no scroll do mouse, comando salvar como, e aí eu vou corrigir a escala no nome do arquivo. Salvar, fechar. Bloco zigue-zague 1:50, W200, duplo clique no scroll do mouse, salvar. Comando escala, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser esse ponto aqui, e eu vou aplicar uma escala de 2. Duplo clique no scroll do mouse, comando salvar como, e aí eu vou corrigir a escala no nome do bloco. Salvar. Posso fechar o AutoCAD, e eu vou mudar agora o modo de visualização. Vou apagar todos os arquivos .bac, que são arquivos de backup ou arquivos de segurança. Delete. E aí eu tenho os arquivos dos blocos zigue-zague na escala 1:50, variando de 0,13 milímetros até 2 milímetros. Bem como os blocos na escala 1:100, também variando de 0,13 até 2 milímetros. Eu vou selecionar todos os blocos, botão direito do mouse, e vou clicar em adicionar blocos zigue-zague.rar para compactar todos esses blocos num único arquivo. Esse arquivo eu vou deixar disponível na descrição desse vídeo para o download. Muito bem, com isso nós concluímos a criação de blocos zigue-zague no AutoCAD de acordo com a norma NBR 16861. No próximo vídeo eu irei mostrar como utilizar esses blocos dentro do AutoCAD. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever neste canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!